Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 22, leremos do versículo 13 até o 18. Nosso tema hoje é Cristo é a verdade convincente. Isaías 22, do versículo 13 ao 18. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: ainda vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou quem tens aqui para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. Senhor, eis-nos aqui. O que acabamos de ler relata exatamente a análise antecipada de todos os acontecimentos dessa conclusão de ano. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Quanta coisa aconteceu, quanto desperdício de vidas, de víveres, de alimentos. Quanta desgraça aconteceu numa imposição comercial de que se tem que comemorar o aniversário daquele que vive para sempre. É lamentável que seres tão inteligentes que o Senhor fez, o Senhor fez os homens acima, com uma psique acima dos animais mais inteligentes. Mas parece-nos que os animais são mais inteligentes porque eles não fazem essas besteiras. Tanta coisa aconteceu, Senhor. E nessa oração eu estou fazendo confissão, meu Deus, por tantas irracionalidades que foram cometidas, que todos nós nos tornemos diante de Ti honestos, transparentes diante de Ti. Olha, Senhor, para nós, que essa palavra possa trazer de volta para muitos a lucidez que o Senhor colocou em cada ser humano. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Há exatamente um ano atrás nós estávamos aqui solidários com a família Sobral. E muitos amigos
da Fernanda, da Vilma, da Luciana, da Daniela. Nós estávamos aqui. Mas podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, não é, Fernanda? Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje nós vamos trabalhar isso. Cristo é a resposta convincente. O que é uma pergunta existencial? Uma pergunta existencial. Hoje, mais do que nunca, existem essas questões, né, dos filhos rebeldes. Eu não pedi para nascer, para que eu nasci? Essas coisas estão aí, e parece-me que existe um estímulo, né, por um sistema que é um transtorno mental, instalado na cabeça de muita gente. Preste bem atenção. Transtorno opositor, como é que é? Desafiador. É um transtorno que, se não for tratado desde criança, os adultos ficam fazendo essas besteiras que se fazem por aí. E desde pequenos, vêm essas perguntas existenciais. Eu não pedi para nascer. Para que nasci? Quando a gente olha na palavra de Deus, a palavra de Deus tem a resposta, e a resposta é Cristo. Os meus olhos viram a tua substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas, quando nenhuma delas havia. Já pensou? Cada ser humano no projeto de Deus é anterior ao encontro de um espermatozoide com um óvulo. É anterior. Deus é vida. E aí vem o ladrão, esse sistema instalado, para tirar isso da pessoa, ela entender que o mundo deve respostas para ela. Meus pais têm que me responder. O mundo, a sociedade tem que me responder. E aí, está aí. Hoje você tem que ter um discernimento muito grande, bem forte mesmo, da parte do Espírito Santo, para entender quem é rebelde e quem é revolucionário. Infelizmente, rebelde é inaproveitável. A Bíblia diz que rebeldia é como o pecado da feitiçaria. O revolucionário não, o revolucionário é um potencial, exagera muitas vezes nos seus procedimentos, nas suas reações, nos seus impulsos, mas é um talento. Agora, o que Deus me mandou trazer, essa palavra depois disso tudo, olha o que foi feito em cima do que? Aniversário, chamar de aniversário um pipoco, aí, uns estouros que acabaram com os tímpanos dos coitados dos cães, dos cachorrinhos. Já pensou chamar isso de festa, de aniversário, de celebração? Os autistas se escondendo debaixo da cama. Aonde que aquela criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus, sábio, inteligente, virou isso daí? Mas nós não, nós estamos aqui e nós precisamos resgatar isso, essa sabedoria. Deus não dá astúcia. É muito importante o povo de Deus entender a diferença entre astúcia e sabedoria. A astúcia vem da serpente, porque é astuta. Lá, Arum quer dizer, lá na serpente, quer dizer astuta. A astúcia vem dela. Agora, Deus nos deu sabedoria. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não lance em rosto.
todas as perguntas que existem, no sentido existencial, perguntas existenciais, todas vão, de uma maneira muito direta e objetiva, para a resposta que é Cristo. Cristo é a resposta. E eu quero que você, inicialmente, você ouça essa música. Porque nasci, para que vou viver? Se eu morrer, para que vou morrer? Qual a resposta? Eu pergunto. Qual a resposta para mim? Onde eu vim? Estou aqui, e o futuro, como será para mim? Qual a resposta? Eu pergunto. Qual a resposta para mim? Encontrei alguém que me ama. Estou aqui para o Senhor servir. Eis a resposta às perguntas. Eis a resposta, Jesus. Encontrei alguém que me ama. Na cruz por mim se entregou. Estou aqui para o Senhor servir. Eis a resposta às perguntas. Eis a resposta, Jesus. Eis a resposta, é Jesus. No início da minha carreira em tempo integral, eu assumi uma igreja e Deus falou para mim: liberta esse povo. Falou: quem sou eu para libertar esse povo? Eu sou o mesmo que mandei Moisés liderar a libertação do meu povo. Mas qual é o mar vermelho que eles têm pela frente? E quais são os egípcios que estão atrás deles? Dá uma olhada. Dá uma olhada. E todos sabem aqui o meu amor pela África, né? Que eu digo sempre que o meu segundo país é Angola, né? E nós temos aqui um contingente maravilhoso de angolano. Aliás, dia 24 de fevereiro estaremos inaugurando a nossa igreja em Luanda. 24 de fevereiro estarei lá
em Luanda na inauguração. Mas vejam bem, o que eu vejo, por exemplo, qual é a grande diferença dos africanos que estão no Brasil e os afrodescendentes no Brasil? Os africanos, eles têm consciência da riqueza da negritude. Eu falo para todo mundo, você tem que levar, eu vou levar você lá na África para você ver a riqueza que existe. Você precisa ir lá. E eu levei 2 pastores comigo, e foi um negócio lindo, maravilhoso que aconteceu. Mas essa igreja, 90% dela composta por afrodescendentes, o pessoal de poder aquisitivo bem baixo, uma igreja apertadinha, com 87 matriculados. Para o dia que eu fui tomar posse, tive que sair subindo, passando por cima das pernas das pessoas para chegar até o púlpito. E o Senhor falou, liberte esse povo. Eles tinham um terreno, mas não conseguiam comprar um terreno de maneira equivocada, em desnível com a rua, e várias coisas que aconteciam. Aí o Senhor falou para mim, eu estou junto com você, fica tranquilo que eu estou junto com você. E o meu espírito vai começar a trabalhar. E aí eu comecei a notar, gente, que o grupo de louvor começou a cantar essa música. Olha a música que eles começaram a cantar. Cristo a resposta. Se você não tem mais nenhum ideal, já secou a esperança, já trocou o bem por mal, se você não consegue ver o espaço no infinito, o amor não é bonito, está tudo destruído. Se a angústia tomou conta do seu ser, a paz afugentou-se, foi morar noutro lugar. Se sua esperança é um simples respirar, já perdeu o dom da vida, já perdeu o dom de amar. Cristo é a resposta para você. Nele está a vida, a força para viver. Cristo é a resposta para você. Ele te ama tanto, faz seu mundo renascer. Se sua vontade é por fim a sua vida, não encontra alegria, seu caminho é sem saída. Se seus pensamentos conturbaram a sua mente, se você ficou descrente, já não crê mais em ninguém, se sua vida se tornou uma rotina, já não tens finalidade, pensa ser o fim da linha, falta-lhe alguém que está tão perto de você, ele tem as mãos marcadas, deu a vida por você. Cristo é a resposta para você, nele está a vida, a força para viver, Cristo é a resposta para você, ele te ama tanto, faz seu mundo renascer. E eles começaram a cantar, aí comecei a ver sorrisos. Aí eu comecei, aquilo que de vez em quando eu falo aqui, é o seguinte, você sabia que você gasta muito mais energia com a cara fechada? Você, com a cara fechada, você movimenta 29 músculos. Queima muito mais energia ficar com a cara sisuda. Viu, sisudo? Está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou à vontade para falar isso porque eu herdei isso da minha mãe. Tem uma cara meio fechada, assim. Parece que o meu normal é estar com a cara meio fechada. E sorrindo, 14 músculos só. E aí começou, e as coisas começaram a acontecer. Daqui a pouco, o terreno lá, que era, apareceu um senhor querendo aterrar lá o terreno, porque falou, estou com terra sobrando, não sei onde descartar a terra. Falou, descarta lá. E aí eu falei, então, e passa a máquina para compactar. E ele fez tudo para a gente. Aí, e agora, construir? Meu Deus... Cheguei para a diretoria geral, falou, não temos recurso financeiro para construir lá. Aí toca o telefone, o irmão falou, Deus está me mandando construir o templo para vocês. Aí, só que ele falou, 7 metros. Eu falei, não, eu quero 10. Não, se você quiser
10 você faz os 3, mas o meu propósito é fazer 7. Pronto, tá bom, fez os 7, nós vamos fazer um sacrifício. Bom, para encurtar a história, hoje um dos templos mais bonitos da região paulistana é dessa igreja. O pessoal que morava no morro, em casa de madeira, começou construindo casas de alvenaria, depois desceu do morro, uma grande leva de empresários, de empreendedores existe lá. O pessoal feliz, música da melhor qualidade. E agora, dia 28, eu estarei lá. Mas, por quê? Será que... Mas Jesus não estava lá? Estava. Só que você tem que entender que Jesus é a resposta. Enquanto você está na indagação, falta ali alguém que está tão perto de você. Simples assim. Então, vejam bem, Jesus é a resposta para o mundo. Jesus é o Salvador da história da humanidade. E a história que tinha tudo para dar errado, mas não vai dar errado, gente. Não vai dar errado. Jesus é a resposta para a história da humanidade. Os filósofos sabiam que existia, olha, o Logos. Logos é o quê? É a razão, o princípio da inteligibilidade. A razão. Mas será que... Quando que a gente vai atingir isso? Quando é que nós vamos chegar nisso? Os filósofos, filosofia, você sabe que verdadeira é o amor à sabedoria. E aí tinha um camarada chamado Platão, que morreu no ano 187 a.C., que disse o seguinte, que o Logos é o princípio mediador entre o mundo sensível e o inteligível. Mas, espera aí, existem duas dimensões, a dimensão do físico, do palpável, o chamado positivo, e tem o transcendental. E que a gente chama sempre aí, que a gente coloca na nossa vida, você tem o real, a sua realidade e o ideal. Então, ele fala isso, o Logos é o princípio mediador, o que linka o mundo sensível, que é o transcendental, e o inteligível, aquilo que é realmente o que pode se chamar de realidade. O real, o ideal, mas quem é que liga isso? Jesus. Aí João escreve o Evangelho dizendo, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus veio para dar essa resposta. Olha, o verbo, o Logos, se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele mostra que o ideal, ele passa para o real, continuando ser o ideal. Porque o grande problema que todo mundo fala é o seguinte, teoria é bonito, quero ver na prática. Todo mundo... E Jesus vem para mostrar para a gente, para dar essa resposta, de como a gente pode ter esse ideal, esse projeto bonito, às vezes cantado em verso e prosa, se tornando real. E ele mostra, eu sou esse ideal que se torna real. Eu sou o verbo que se faz carne.
Mas aí a gente fica parado em umas coisas que a gente fala demais aqui. Não sei se vocês aguentam mais eu falar sobre isso, que é a questão de pessoas ficarem apegadas ao ter e ao estar. Mas ele vem e falou o seguinte: eu sou ser. Aliás, é uma redundância, nós falamos esses dias aqui. O problema todo é que as pessoas criam expectativas em cima de ter e de estar. Ora, ele falou o seguinte: você pode até ter, você pode até estar, mas esses dois serão servos do seu ser. Você é ser. Eu cravei ser dentro de você. O seu DNA tem 10565. Ser. Por que quantas notícias, eu fico abismado, tem coisa que a gente consegue correr atrás. Ontem eu fiquei triste, olhei no Facebook, Deus me deu essa percepção. Quando uma pessoa está com uma predisposição para o suicídio muito grande, você vê essa música aqui, ó. Se a sua vida se tornou uma rotina, já não tens finalidade, pensa ser o fim da linha. Aí diz mais, se a sua vontade é por fim a sua vida. Deus dentro de nós, Jesus diz assim: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, ou seja, se Deus não estiver dentro de você, se Cristo não estiver dentro de você, você não vai ter vida em si mesmo. Não adianta procurar vida. Porque vida baseada no ter e no estar é vida parcial. Vida com prazo de validade curtíssimo. Curtíssimo. Deus, 2 vezes, com síndrome de burnout, Deus me permitiu experimentar a síndrome de burnout 2 vezes. É um vazio, gente. Não sei se alguém aqui já teve síndrome de burnout. É um oco. Nada, mas nada tem prazer. Nada, 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 nada. É um oco. Aquela comida gostosa, aquela cena bonita, não é mais bonita. Nada, nada, nada. E ele me permitiu, falou: agora responde para mim, o que está faltando? Eu permiti, me ausentei de você um pouco. Aí você viu aí. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, isso vos será feito. A proposta, como disse o Newton aqui, a proposta do Cristo, do cristão era ser um pequeno Cristo, de ser uma extensão de Cristo, ou ser uma extensão de Cristo. E é isso interessante, que muitas vezes a gente acha que a religiosidade ou que o barulho, a empolgação, o emocionalismo é isso. Não é isso, gente. Eu sou pentecostal, eu sou um homem que todos os dias falo em língua. Deus me deu a graça de ser usado em todos os 9 dons e muitas capacitações. Isso é dele, tudo dele. Eu sou 150% Deus. Mas não é isso. Porque o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios diz: se não tiver
que ela chama, a essência de Deus, porque a essência de Deus é amor, é isso, amor é o ágape. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Não funciona, gente. Às vezes os pentecostais acham que o pentecostalismo é a solução, e não é a solução. A solução é Cristo. É Cristo dentro das pessoas. Você pode ter, não é aquele momento de emocionalismo. Se o pentecostalismo, parece-nos que o pentecostalismo, ele consegue entronizar Cristo de uma maneira um pouco mais rápida na vida das pessoas. Isso sim, a gente tem que entender. Mas, gente, o que Deus está mandando falar para vocês é o seguinte: olha o que aconteceu com tudo que foi feito no final do ano, com glamour, e foi estar o ano inteiro, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E sabe o que aconteceu no dia 1º, no dia 2? Gente desesperada nos cantos da vida. E o que era pior, antigamente a gente não via no meio do povo evangélico, agora a gente está vendo. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será feito. E aí, a chegada de Cristo dentro de nós coloca sentido na nossa vida. Porque não é isso daqui. Não é, isso aqui não é o lugar da gente. Não é aqui o lugar do nosso descanso. Quando Cristo entra em nós, o sentido de vida toma conta. Então, tenho recomendado aqui o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia. Esse livro é sensacional porque conta aquilo que aconteceu. Ele foi forçado a entrar, a ficar lá dentro daquele ambiente. 4 campos de concentrações. E lá ele notou que as pessoas que tinham sentido de vida, aquelas que tinham sentido de vida, se mantinham vivas. E aquelas que não tinham sentido de vida, morriam logo. Qualquer enfermidade tomava conta, não havia uma reação. Não havia uma imunidade existencial. Porque Cristo é a imunidade existencial. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, isso é imunidade existencial. Nós temos que falar isso, gente, porque é bem possível que Deus tenha mandando falar com gente hoje. Talvez aqui presencialmente nós não tenhamos ninguém aí com esse risco, mas com toda certeza tem gente cultuando virtualmente que já foi assediado pelas essas ideias de suicídio. O sentido de vida, olha só, na lição nós falamos da fé, como é que é, ela é o início, é um ponto inicial da caminhada, de seguir os passos do Senhor Jesus. E essa caminhada do Senhor Jesus passa por muitas coisas dolorosíssimas, desde a fecundação do óvulo, através do Espírito Santo no ventre de Maria. No 10º dia ele se torna um feto e começa a ouvir já as acusações contra Maria, e vai andando, vai avançando
Lógico que tem aqueles momentos lindos, bonitos, que ele, no ventre de Maria, ele se encontra, a comunicação de dois bebês, ele e o primo dele, João Batista. Lindo isso. Os dois celebram. Mas depois que ele não nasce naquele bercinho lindo, aquele quartinho cheiroso que a Malu teve. Não, ele foi na estrebaria e vai. Mas tem sentido, ele tem sentido. E ele diz, deleito-me em fazer a tua vontade. Isso está profetizado. Mas deleitar em fazer a sua vontade, mas esse negócio está difícil. Mal termina de cicatrizar o umbigo, já tem que sair correndo para o Egito, porque Herodes está querendo acabar com ele. Por causa de um menino só, muitos foram mortos. E depois ele volta, e nada é fácil, nada é fácil, nada é fácil, mas ele, deleito-me fazer a tua vontade. Eu tenho sentido de vida. Já lá no Salmo 24, já estava o ponto final dele. Os portais se abrindo, ele entrando, mas para chegar lá, ele teria que passar por tudo isso. Passar pela via dolorosa, ser cuspido, ser bofeteado, chicoteado, carregar uma cruz de quina viva no ombro, e tem que passar, tem que ser levantado na própria cruz que ele carregou, tem que derramar todos, no mínimo 3,5 litros de sangue, depois já acaba o sangue, começa a sair água, e ele diz, está pago o débito do ser humano. Mais sentido. E aí fica 3 dias e 3 noites no seio da terra, ressuscita, fica 40 dias no meio da humanidade, depois ele é levantado aos céus. Aí sim, aí é o final. O sentido. Olha a resposta de Jesus. Como Jesus é a resposta? Os portais se abrem. Abriu portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Esse é o final dele. O final dessa saga. E é da sua também. Ele é a resposta. Está difícil hoje? Tenho certeza que não está tão difícil quanto foi para ele. Mas o final é o quê? Ele chegou na frente e depois você vai chegando atrás. O irmão mais velho entra lá na frente e o irmãozinho mais novo chega atrás, vai entrando lá. E vai entrando, né? É Tércio, é Miriam, é Patrícia, é Vilma, é Dan, é Suzana. E vai entrando, lá os portais estão abertos. Esse é o nosso sentido de vida, essa é a nossa resposta. Então, substitua. Por que nós cantamos? E é lindo, é bonito. Porque nasci. Está errada? Para que nasci? Para que nasci? Para que vou viver? Se eu morrer, para que vou morrer? Todas as coisas. O negócio tem tanto sentido, a nossa vida. Mais uma vez eu vou dizer aqui, no plano de Deus não existe coxa de retalho. Existe uma espinha dorsal, existe uma passadeira que te leva para onde? Para os portais celestiais. Tem espinho hoje nessa passadeira que você queria que fosse vermelha, daquela bem assim, maciazinha, para você entrar. Mas tá difícil? Tá, mas lá na frente você vai ver quanto que vale a pena, porque Jesus é a resposta. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
Som? Eu não estou aqui para repregar o que o pastor disse. A resposta ficou bem clara. Foi projetado aqui que em Jesus está respostas para todas as nossas perguntas, nossos problemas, os nossos sofrimentos. E enquanto ele pregava, eu fui lembrando algumas coisas. Hoje, se não você, mas eu acredito que você conhece, assim como eu conheço, alguma pessoa, pelo menos uma pessoa que já passou por um momento de essa dificuldade, essa crise existencial, ou um problema psicológico. Estou falando de ansiedade, uma depressão, ou até mesmo a síndrome do pânico. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Deus conhece as nossas limitações, sabe o que eu posso e o que eu não posso. Mas eu convivi e convivo com pessoas que já passaram e passam por isso, e acredito que você também. E o pastor, ele contou de uma experiência que ele teve, que ele sentiu um vazio dentro de si. A gente não sabe por que Deus fez isso com ele, mas de repente ele tinha alguma coisa para ser mostrado também. Assim como eu, você, podemos passar por situações que Deus quer mostrar coisa para nós. Nada acontece por acaso. Esses dias, a gente estava na igreja e uma irmã, ela era um culto de agradecimento, e essa irmã, ela foi curada de câncer. E ela contando que ela foi para o hospital, chegou ali, ela não sabia nem... Só que de repente ela percebeu, ela entendeu que Deus tinha levado ela até ali. Não importa a circunstância, a situação, mas para que ela falasse de Jesus para outras pessoas que estavam ali. Então, eu não sei o que você passa, o momento que você vive, mas Deus conhece todas as coisas. E um teólogo, que eu não me lembro o nome agora, com certeza já ouviu essa frase, disse uma vez que todo ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. Então não importa se você tenta preencher com riquezas, com prazeres, com felicidades dessa terra, nunca será preenchido esse espaço que você tem dentro de si. Então, acredite, para esse espaço que tem dentro de nós, essa necessidade, só existe um nome, Jesus. Amém? Vamos louvar. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança.
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Um muçulmano olhando, lia e relia o Alcorão e ele sentiu um buraco dentro dele, um oco. E ele estava meio escondido, ele era do Estado Islâmico, e ele resolve sair. Aí pegou um táxi e olhava para o Alcorão em partes, em porções que tinha em suas mãos, e começava a falar: deve ter algo mais convincente, deve ter algo que preencha. Isso daqui não está preenchendo o meu interior. E aí olhou para o meio assim, forte, incisivo, olhou para o motorista de táxi e falou: você conhece alguma coisa melhor do que isso? E aí o motorista de táxi arriscou, né? E é muito risco. Falou: conheço a Bíblia Sagrada. E onde eu posso conseguir uma? Aí ele levou no lugar, né, na sociedade bíblica, e ele pegou uma Bíblia. Em 10 dias esse rapaz se apaixonou por Cristo. 10 dias. Ele ficou apaixonado por Cristo. E agora eu vou encarar todas as penas que o Estado Islâmico vai me impor,
por ter optado por Jesus Cristo. Por quê? Porque não existe coisa melhor. Quando o diácono Tércio estava falando das minhas duas experiências, foram duas experiências terríveis. Mas Deus estava querendo me mostrar, sim, diácono Tércio, quantas pessoas existem por aí, vazias. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. E ele diz também nesse mesmo texto que é de João 6, e é um texto que muita gente foge, as multidões fugiram, os 70 fugiram, só ficou os 12, e não eram 12, eram 70, porque ele estava falando de vida intensa. Falou, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Sabe o que é ter vida em si mesmo? É viver com sabor. É aquilo que Jesus disse, o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós estamos iniciando 2024. Faça desse ano um ano de intensa intimidade, viver Cristo, respirar Cristo, ser realmente preenchido por Cristo. Não importa o que acontecer, a gente nem sabe o que vai acontecer, inclusive com o clima. Você está vendo aí coisas que dificilmente eram anunciadas, que são as explosões no céu, aliás, no sol, né? Olha quanta coisa está acontecendo lá. Os estrondos, as tempestades que estão acontecendo no sol. Calor demais. Hoje, um branquelo como eu sofre. Já estão planejando, esqueci. Era para ter comprado essa semana um chapéu. Porque a diminuição dos fios aqui expõe meu couro cabeludo. E eu preciso proteger, porque os raios são terríveis. Tem que passar gel, procurar gel com protetor solar. O negócio está terrível, terrível. E as pessoas ficam estáticas aí, não agem. Está vendo que as coisas estão piorando cada dia mais. Mas Jesus está dizendo para todos nós, eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero vos levar. Eu não tenho prazer nesse sofrimento que está acontecendo na vossa vida. Jesus está dizendo isso. Não tenho. Porém, eu sou longânimo. Existem ainda 2.000 povos que não foram alcançados. Então, nós precisamos fazer muito mais do que nós temos feito. Precisamos ter sentido de vida. Nosso sentido de vida é Cristo. Não ser só abençoado, mas ser abençoador. Meu Deus, a Tua palavra foi exposta, que ela possa produzir reações altamente positivas na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Que pessoas saiam da zona de conforto, que na realidade não tem conforto algum, e entrem definitivamente nessa caminhada rumo a Canaã celestial. Que todos reajam positivamente de tal maneira que 2024 se torne um ano de maior riqueza espiritual, não riqueza material, porque ela vai ficar por aqui. Aliás, ninguém leva nem na sepultura, não leva nem no caixão as riquezas daqui. Que as pessoas tenham como sentido de vida o Senhor Jesus Cristo. Trabalha que esta
palavra possa ter impactado vidas que estavam ocas e que sabem como preencher a vida. E elas ficam sabendo como preencher a vida. Em nome de Jesus, cura, liberta, salva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, nós vamos agora para o nosso momento conclusivo de oração. Temos